Esporte de Guaxupé, de toda a região. Forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Vocês conferem conosco hoje, 13 de outubro de 2021, quarta-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Voltamos pela Clube FM de Guaxupé com o Panorama Esportivo. Rafael Zarte, beleza? Tudo bem? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Quero saber de você, João, como é que foi de feriado? Graças a Deus, Rafael, tudo bem, tranquilo. Né? Foi, torceu muito? Torcemos bastante, aí temos bastante jogos aí, né, pra gente comentar. Cruzeiro, deu uma aliviada, enfim. Com certeza, você bacana aí, você errou os palpites, mas tá valendo, né? Tudo certo. Martinho Pedro de Assis, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Marcos Salomão. Bom dia, João Augusto. Bom dia aos ouvintes da 106,5. Estamos aqui, né? Ontem a gente até trabalhou, né, João Augusto, com um programa gravado, mas nós estivemos aí e voltamos com muito esporte hoje. Ele está aqui também. Marcos Salomão, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Martinho. Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube e do Panorama Esportivo. Você tá mascarado hoje, mascarado do Palmeiras, é isso mesmo? É, pena que a máscara é preta, só com o distintivo do Palmeiras, né? É de luto? É luto, que o negócio tá feio, só tá caindo. Já é o quarto colocado do Brasileirão, hein? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Começando então o Panorama Esportivo, João Augusto, vamos falar de esporte local. O que você tem de informação aí pra gente? Aí, Rafael, recebemos uma mensagem agora de manhã, o Recreio dos Bandeirantes, tem o comando do seu Ismael, jogou em São José do Rio Pardo nesse final de semana e o Recreio perdeu para a equipe da Santa Fé por 2-0. O seu Ismael falou com a gente, gostou da equipe adversária de São José, joga só bola, não dá pontapé, uma equipe leal. Então ele está parabenizando o pessoal lá de São José do Rio Pardo pelo bom jogo acontecido e também, claro, elogiando, né, todo o seu grupo, seu elenco de jogadores do Recreio dos Bandeirantes. Foram muito valentes nesse jogo, mesmo perdendo de 2-0. Notícia boa, o senhor Ismael também, o Gustavo e mais 2 desportistas, está aí formando, né, aí uma equipe de veteranos, amigos do Parque 2, tá aí mais uma equipe de veteranos vindo aí para somar no futebol aí da nossa cidade. E já nesse final de semana, o senhor Ismael já programou o primeiro treino dessa equipe do veteranos, um amigo lá do Parque 2, acontece sábado agora, lá no campo da Santa Cruz, às 16 horas. Aí, grande abraço ao senhor Ismael, um desportista também valente, né, da nossa cidade. E ele não para, não, já programou jogo amistoso para o final de semana. O Recreio dos Bandeirantes joga com o Juventus, aqui de Guaxupé, no campo do Mojana, no domingo. Grande abraço ao senhor Ismael, um bandeirante aí da cidade de Guaxupé. Campeonato Cinquentão, 7º Campeonato Cinquentão, a bola rolou ontem, completando a primeira rodada aí da competição. Vale dizer que a homenagem ao professor Rinaldi Carnevale. Primeira rodada, os jogos foram os seguintes: Guaxupeanos, Giro Quente 1, Bengala também 1, Tequila 2, Mogiana 1. E ontem, fechando a primeira rodada, aconteceram 2 jogos, é claro, estão sendo realizados no Carlos Costa Monteiro. Primeiro jogo, Portal 2, Planalto 1. Gols do Portal, Dídio e o Marcos Garçom. Descontando para o Planalto, Carlos Alberto, que é da cidade de Cabo Verde. Arbitragem, apito de Juninho Quidoce, auxiliares, Eliezer e Mauro Alves. Bom trabalho do trio aí, muita aplicação e determinação no jogo aí, Portal 2, Planalto 1. Segundo jogo, Posto São Paulo Minas 3, Café Dom Mauro 0. Gol do Posto São Paulo Minas, Marquinho, jogador lá de São José do Rio Pardo, João Bala e Denilson. Arbitragem, aí apito de Newton Aparecido dos Santos, o Gatão,
auxiliares Mauro Alves e Jacinto Júnior. Também um trio com um trabalho eficiente e muito seguro aí, Campeonato Cinquentão, 7ª edição, fechando a primeira rodada. E claro, nesse final de semana tem a segunda rodada do Cinquentão. É o que tinha para hoje do esporte local, João Sim, Augusto? Então tínhamos... bora falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem a bola rolou, já tivemos aí 2 jogos válidos pela 30ª rodada. É isso mesmo, Martim, 30ª rodada. É isso mesmo, nós começamos falando aí entre Sampaio Corrêa e Vitória. O Sampaio Corrêa recebeu uma surpresa, né? Vitória 1-0, um gol de falta bonito. Vamos falar. Ontem também teve na Independência, né? Cruzeiro e Botafogo, 0-0. E o Cruzeiro merecia ter ganho essa partida, viu? Na minha opinião. O Cruzeiro jogou muito bem. Amassou o Botafogo praticamente o jogo todo, mas a bola infelizmente não entrou. O complemento da 30ª rodada vai ficar para sexta-feira. Nós temos rodada na sexta, temos jogos e inclusive 4 jogos para o sábado. Então no decorrer da semana a gente dá mais informações. Agora nós vamos falar desses 2 jogos. Primeiro deles, João Augusto, o Sampaio Corrêa perdendo em casa por Vitória. Pode isso, Arnaldo? Olha, Rafael, eu assisti esse jogo, assisti os 2 jogos. O Vitória ontem se agigantou diante do Sampaio Corrêa. O Vitória jogou demais na noite de ontem, fora de casa. Ainda pensei comigo, caso o Vitória tivesse com essa mesma pegada em jogos anteriores, o Vitória não estava nessa enhaga, nessa draga que está hoje. Eu ousaria dizer que foi o melhor jogo do Vitória nessa Série B, não é? Olha, Rafael, eu até diria também, vou te acompanhar aí, porque o Vitória joga demais. Agora, pegou um Sampaio Corrêa, que é difícil de perder, de ser derrotado, em seus domínios, no Castelão, lá no Maranhão. Agora, o Vitória com o gol de Eduardo, né, foi soberano, foi para cima, conseguiu esse resultado satisfatório. Ele ainda continua na zona de rebaixamento, não saiu, mas já deu uma melhorada em se tratando de pontuação. Agora, caso o Vitória venha jogar esse mesmo futebol que jogou na noite de ontem, diante do Sampaio Corrêa, dá para sonhar. Olha, dá para ir para sonhar, dá para dar uma respirada, né? E sair dessa zona aí de rebaixamento. Mas ontem, Rafael, gostei da equipe do Vitória, jogou demais. Agora, foi o placar improvável, né, Martinho? A gente fala aqui que principalmente o Vitória, o Confiança, quando você dá como morto, parece que tira um lampejo de esperança aí da cartola. O Rafael, a surpresa está exatamente nos números, digamos assim. O Vitória, que estava há 6 jogos sem marcar nenhum gol, estava em jejum, e há 7 jogos sem vencer, foi lá numa cobrança de falta muito forte cobrada pelo Eduardo. Tá certo que ela desviou, né? Desviou um pouquinho ali e tal, mas... E depois o Vitória foi para cima. E por sorte que o Sampaio Corrêa se fechou e segurou, porque, na verdade, o jogo, na maior parte do primeiro tempo e no segundo tempo, foi esse 0-0, porque o Sampaio Corrêa acordou pro jogo e viu que a coisa estava feia, mesmo jogando em casa, resolveu segurar. Como disse o João Augusto, concordo plenamente, Vitória foi muito melhor, foi para cima, chutou muito mais. Inclusive tiveram mais 2 jogadores do Vitória perdendo gol também, Léo Arthur e Jean Silva, ou seja, o placar poderia inclusive ter sido maior. Outro jogo da noite foi justamente o que o Marcão falou, o empate entre Cruzeiro e Botafogo, 0-0. Marcão, dá para cravar que é o melhor momento do Cruzeiro nessa Série B? Eu creio que sim, Rafael. O Cruzeiro vem subindo de produção, faz acho que vários jogos que não vem sem derrota, né? O Luxemburgo está tentando dar um jeito nesse time. Subir não vai, com certeza não. Mas ele ainda não jogou a toalha, não. Mas não jogou a toalha. Mas eu creio que para subir está muito difícil. Faltando 8 rodadas apenas para acabar o campeonato da Série B. O Cruzeiro ontem fez um belo jogo, amassou o Botafogo e não conseguiu vencer, infelizmente. Perderam várias oportunidades. O goleiro do Botafogo fez umas grandes defesas, 2 ou 3 defesas lá que poderia resultar em gol. E para você ter uma curiosidade desse jogo, o Cruzeiro mesmo amassando o Botafogo, sendo superior no jogo, o melhor homem em campo foi o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Me explica isso aí, Martinho. Essa foi a curiosidade do jogo. Rafael, é que embora o Botafogo tenha tido poucas alternativas de chute, mas os chutes do Botafogo, que para mim são 2 lances, os 2 foram capitais no sentido de efetividade. E o Fábio foi efetivo nesses 2 lances. Então, por esse motivo, é que a gente diz. Agora, o Cruzeiro chutou muito mais, arriscou muito mais, chutou de longe, chutou cruzado, tentou de cabeceio, foi principalmente no segundo tempo, que acho que o Cruzeiro ainda ganhou mais moral ainda.
foi para cima. O Botafogo é que foi morno no segundo tempo também. Então, o Botafogo, de certa forma, também deixou o Cruzeiro jogar, porque o Cruzeiro foi com um ímpeto muito forte. E o Botafogo parece que meio que tranquilo ali, não acreditando que o Cruzeiro pudesse fazer algo na partida, e acabou cedendo espaço. Então, o pecado do Botafogo, para mim, foi não ter ido mais para cima do Cruzeiro e ter muita confiança no jogo. Acho que o excesso de confiança do Botafogo foi o pecado. Ô João Augusto, esse empate foi bom para alguma das equipes, ou você acredita que, não tendo em vista que o Botafogo, em caso de vitória, poderia até assumir a ponta da competição? Olha, Rafael, pelo jogo acontecido, foi um bom jogo, na verdade. As duas equipes buscando o caminho do gol, não se acovardando, jogando fechado, enfim. Tanto Anderson Moreira, do Botafogo, quanto o Luxemburgo. A gente fala que o resultado não foi bom. Eu até diria que o resultado ficou, pelo jogo, ficou bom para o Cruzeiro, porque ele ganhou um ponto. Eu acho que ficou bom para o Botafogo ficou também. Ficou bom para o Botafogo também, porque o jogo, gente, os dois mereciam o resultado. O Cruzeiro merecia até mais, porque jogou mais que o Botafogo. É aquela história, tem rodada que você tem que queimar a tua gordurinha, né? Justamente. Essa foi a rodada. Agora, você disse muito bem, o Luxemburgo, palavra dele, ele não jogou a toalha, ele não abaixou a guarda ainda, entendeu? Enquanto tem um pouquinho de esperança, ele vai buscar, ele vai correr atrás. Enquanto tem bambu, tem flecha. Justamente. Agora, o Botafogo também fez um bom jogo. Então, o Botafogo está mais acomodado, está aí na parte de cima, buscando aí em relação à pontuação do Cruzeiro, está bem acima do que o próprio Cruzeiro. Se a gente analisar, ele ficou bom assim para o Cruzeiro, ficou bom para o Botafogo. Uma derrota do Botafogo ficava pior. Eu não acho que ficou bom para o Cruzeiro por conta da situação. Se o Luxemburgo ainda não jogou a toalha, ele precisaria dessa vitória. Hoje ele já está com uns 30 jogos na tabela, e ele está a 9 pontos, cravadamente, 10 pontos do G4. Sim. Ou seja, ele precisaria que no mínimo 4 rodadas, faltando 8. Olha, Então, é muita luta. Agora, a gente tem que lembrar também que o Cruzeiro arrancou 2 pontos do Botafogo, que está na segunda posição hoje. O Botafogo continua ainda na segunda posição, mas o Avaí já está chegando ameaçando. Ou seja, o Cruzeiro fez o papel que o torcedor quer, Rafael. Para mim faltou só o gol. Eu acho que o pecado foi a pontaria da equipe do Cruzeiro. Faltou só o gol, porque o Cruzeiro realmente foi para cima e dominou o jogo na maior parte do tempo todo. E foi diante de um Botafogo que também vem bem na competição. Sim. Vem bem na competição. É o que a gente falou. Ele poderia, se o Botafogo tivesse ganho, assumiria a ponta da tabela. Isso. Só que, por sua vez, como empatou, automaticamente esse um pontinho garante ao Botafogo, independente do que acontecer, ele termina a rodada dentro do G4. Mas ontem, Rafael, Esse empate foi favorável por conta disso também. Você pega um Avaí que vai pegar o Confiança. Ou seja, é quase que favas contadas esses 3 pontos pro Avaí. Sendo assim, o Botafogo cairia para a terceira colocação. Porém, esse um pontinho também, igual, todos os times terão jogos difíceis. E esse é um jogo de Série A, gente. E ontem, Rafael, no jogo do Cruzeiro, puxa vida, a vontade, a garra dos jogadores cruzeirenses, o zagueiro Eduardo Brock, tanto que esse moço jogou, ele não briga em serviço. Dá balão, não é aquele de dar muito toquinho. O outro jogador não teve, o Ramon jogou ontem, mas entrou o Léo Santos, substituindo, foi bem também. Adriano no meio campo, foi muito bem, ele recebeu um cartão amarelo, não joga o próximo jogo. O próprio Luxemburgo também, enfim. Mas eu gostei da vontade do Cruzeiro. Não de forma alguma, desprezando a bola, indo para cima, buscando, em cima da bola. Enfim, ontem o Cruzeiro, eu nunca vi o Cruzeiro jogar um futebol da forma que jogou ontem dentro do Só que o que chama atenção, João Augusto, é que um Cruzeiro se encontrou, pelo menos seu padrão de jogo, sem os medalhões. Sim. Sem o Marcelo Moreno, sem Rafael Sobis. Quando veio o William Potker, vem para resolver. O Sassá. Gente, o Cruzeiro estava em casa. A solução dos problemas do Cruzeiro estava em casa. E o Luxemburgo foi até corajoso nesse sentido, Rafael. Botou o Vitor Roque, que é um menino novinho, né? Ainda nem está para 16 para 17 anos. Não jogou, ele botou inclusive no lugar do Bruno José, João Augusto. Olha pra você ver aqui a responsabilidade que jogou na mão do menino. Depois acabou que ele ainda saiu também bem no finalzinho, ele foi novamente substituído. Ou seja, experimentou. É um menino muito novo, e, enfim, ainda o Cruzeiro ainda teve mais esse relampejo de
progresso, digamos assim, pensando um pouco mais lá no futuro, lançando o jogador. O Filipão, no final do jogo, recebeu o terceiro amarelo, não vai participar do próximo jogo. Luxemburgo, desculpa. Eu achei que ele tinha sumido nessa madrugada, não fiquei sabendo. Luxemburgo reclamando, muito por reclamação, o terceiro. E, se não me engano, acho que é CSA o próximo. Não é. Avaí. Hein? Lembrando Avaí. Avaí. Né? Então, é um jogo complicado e difícil pro Cruzeiro. É certo que acaba que... Você falar para um cruzeirense que vai pegar o CSA de novo, eles Aí te colocam na parede. Porque lembrando... hoje o problema do cruzeirense é o CSA. Desde aquele fatídico, Fala Zezé, já fez os 2 jogos com o CSA. E perdeu os dois. Perdeu os 2 de 1-0. Eu gostaria muito de lembrar a ascensão do Cruzeiro pelo seguinte: o Cruzeiro vem numa ascensão que ele pegou os 3 líderes da competição, pegou o Curitiba e venceu, pegou o Botafogo, merecia ter vencido, mas infelizmente empatou, e o próximo jogo dele é o Avaí, que é o terceiro colocado, e isso, se não vencer o Confiança hoje, ele vai enfrentar o segundo colocado de novo. Exato. Então é uma sequência muito difícil do Cruzeiro, e ele já apresentou dois jogos, ele apresentou um belo futebol, ganhou de um e empatou com o outro, merecendo a vitória. E tem mais, se a gente analisar hoje, como disse o Rafael, a equipe, elenco do Cruzeiro, a própria diretoria está muito satisfeita com o trabalho do Luxemburgo, que ele está trazendo a garotada. Pega aí o Vitor Leque, né? De beirada, bom. Esse que entrou, o Vitor também ontem, ele cansou, ficou com as pernas cansadas, mas o Luxemburgo ele é muito inteligente, não quis sacrificar o garoto, tirou ele, não tem muita coisa ainda. Então ele prestigia, ele dá força e apoia a equipe aí, principalmente a base do Cruzeiro. Você pode, nesse elenco do Cruzeiro, tem em torno de 5 ou 6 garotos que subiram com a base. Isso é importante para um clube que não tem como contratar, como aí buscar jogadores para o elenco do Cruzeiro. E não pode contratar, e né? Não pode contratar pela dívida que tem. Enquanto não sanar essa dívida, o Cruzeiro não pode contratar ninguém. O legal foi a resposta do Luxemburgo depois na coletiva, falando que o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo para ele foi encomendado. É uma piada, né? Reclamação que eu falei aqui. Bom, rápido intervalo comercial, já voltamos para falar um pouco mais de esportes para vocês. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Residencial Bourbon, um verdadeiro sucesso no lançamento. Garanta já o seu lote no primeiro Condomínio Clube de Guaxupé e aproveite as condições especiais. Condomínio de alto padrão com toda segurança e lazer. Lotes a partir de 330 metros quadrados. Converse agora mesmo com a nossa equipe e faça um excelente negócio. 35 99880 5052. Residencial Bourbon, um sucesso. Não fique de fora. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Já imaginou saborear seu pãozinho francês no café da manhã ou da tarde e ainda concorrer a prêmios? Com os saquinhos premiados da Prêmio Pão, você concorre a diversos brindes. Ao comprar o pãozinho na sua padaria preferida, peça os saquinhos premiados da Prêmio Pão. Leia todos os anúncios com atenção para concorrer a todos os prêmios de forma gratuita. Não perca tempo. Peça já o seu saquinho premiado nas melhores padarias e comece a concorrer. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Vamos falar agora da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, onde ontem a bola começou já rolando, tivemos 2 jogos, Martinho. Nós começamos falando então do Red Bull e Atlético Goianiense. Red Bull venceu em casa pelo placar de 1-0. Jogando lá em Salvador, na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras não passaram do 0-0. Complemento da rodada, vamos aos jogos de hoje. Tá aí no Mineirão, a bola rola às 19 horas, o Galo Carijó, Atlético Mineiro, recebe o Peixe, o Santos Futebol Clube. Também às 19 horas, a Chapecoense recebe o Atlético Paranaense em Chapecó.
Ainda às 19 no Maracanã, Flamengo e Juventude. Pouco mais tarde, 20h30 no Castelão, lá no Ceará, Fortaleza e Grêmio. Às 21 horas também teremos o grande clássico, né? Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians. E os jogos de dia de hoje encerram-se às 9h30 da noite com Internacional e América. 2 jogos ficam para amanhã, né, João? 26ª rodada, amanhã nós falamos aí dos 2 jogos. Bom, vamos agora falar dos jogos que aconteceram ontem. Antes de entrar, de discutir futebol, Marcão, tem uma pergunta para você aqui, do nosso amigo Walter Amaral. Ele manda o seguinte: bom dia, galera da Clube do Panorama Esportivo. Gostaria de saber do nosso amigo Marcão, o que é pior, assistir o jogo da Palmeiras ou da Seleção? Rapaz, eu ainda acho que o da Seleção é pior, viu? Tá feio o negócio? Nosso amigo Walter, olha, eu vou falar, meu amigo, a Seleção, vou te contar, quando não joga ruim, tá jogando pior. Bom, vamos lá então, vamos começar falando do primeiro jogo da rodada. Martinho, Bragantino 1, Atlético Goianiense 0. E detalhe, hein? Praxedes erra um pênalti logo no comecinho da partida. Um pênalti que foi aos 13 minutos, poderia ter modificado aí o placar, dado um gás a mais para a equipe do Bragantino. E falando desse pênalti já, Rafael, o Elinho aí que foi derrubado pelo William, e o Praxedes, ele foi meio que indeciso, tal, contou pro Fernando Miguel. Ele não foi confiante, né? É, exatamente. Ele, de certa forma, contou pro Fernando Miguel onde ia bater, e não vou tirar o mérito do Fernando Miguel não, se defendeu muito bem. E parecia que o Bragantino, então, levaria um susto, mas não levou. Continuou firme, continuou no jogo, e depois, só no segundo tempo, por volta dos 23, é que teve uma assistência do Gabriel Novaes, que, pelo amor de Deus, que assistência. Pois ali, né? Um belo de um chute de esquerda do Jadson, e o Jadson é que fez aí esse 1-0 para a equipe do Red Bull. Lembrando também que a maior parte do jogo, o Eric Ramírez, né, acabou sendo expulso, mas mesmo com 10, o Red Bull foi superior ao jogo. Ô João, esse Bragantino a gente sempre fala que joga melhor fora do que em casa. E realmente, se você pegar o jogo do Bragantino contra o Palmeiras e o jogo que fez agora contra o Atlético Goianiense, agora no Nabi Abichedi, parecia outro jogo. Só que também a gente tem que enaltecer que subiu bem de produção o Atlético Goianiense com a saída do Eduardo do Barroca, hein? É verdade, Rafael. A gente observa aí um resultado assim magro, resultado apertado de 1-0, mas conseguiu os 3 pontos. Você disse muito bem, o Bragantino vem arrancando, jogando aí fora de seus domínios, bons resultados, jogando bem. Quando joga em casa, em Bragança Paulista, lá no Nabi Abichedi, parece que ele sente um pouco a pressão, esse entusiasmo. Nós precisamos, eu acho que o peso, nós temos que ganhar, nós temos que vencer. Estamos jogando em casa, às vezes atrapalha aí o desempenho na produção dessa equipe do Maurício Barbieri. Mas ontem mesmo, assim, um jogo bastante disputado, o Bragantino venceu por 1-0 o Atlético de Goiás, que vem jogando bem a equipe do Atlético de Goiás, e você disse muito bem, com a queda do Barroca, do Eduardo Barroca, o Atlético de Goiás perdeu um pouco o seu equilíbrio, perdeu um pouco o seu poderio, da forma que ele vinha jogando nas rodadas anteriores. Agora o Bragantino, absoluto 1-0, fazendo o seu dever. Agora, nós tivemos o segundo jogo da noite. Desculpa, só pra gente poder passar pro Palmeiras, com o resultado, o Bragantino assumiu a 3ª colocação. Sim. Aí o Palmeiras começou o jogo sabendo que tinha caído para a 4ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. E foi então que o Palmeiras decepcionou. Marcão, conta pra gente, como é que foi essa partida, o empate entre 0-0? Ficou bom pra alguém ou não? Ficou bom pro Bahia, né? Porque pro Palmeiras não ficou nada bom. Agora, não, mas o Bahia ficou ruim o empate. Mas mesmo assim ainda ficou melhor, porque o Palmeiras foi ridículo na partida. Eu vou te falar uma coisa, o Palmeiras apresentou um futebol ridículo ontem. Pra falar a verdade, merecia até a derrota. Isso graças a Deus ao Jailson da Massa, que fez umas defesas milagrosas. Se não fosse ele, o Palmeiras teria sido derrotado pelo Bahia. O Bahia amassou o Palmeiras, infelizmente, eu como palmeirense eu tenho que falar isso. O Palmeiras teve acho que 3 ou 4 chutes a gol. Mas no primeiro tempo foi mais parelho. Olha, Rafael, mas mesmo assim, ainda na minha opinião, o Bahia foi melhor no jogo. Sim, tá maldoso mesmo com o Palmeiras. A gente tá meio revoltado. Não, Rafael, eu achei que o primeiro tempo o Palmeiras foi até ligeiramente melhor. Também concordo. Sabe, só que no segundo tempo ele foi massacrado. Aí sim. E o Bahia, estreando o uniforme vermelho, mostrou que a criatividade também, não só no uniforme, mas também no seu posicionamento dentro de campo, finalizou muito mais que a equipe do Palmeiras
E o Bahia até poderia ter vencido esse jogo. Nesse quesito aí eu concordo com o Marco Alemão, que o Bahia não venceu até por questão de o Jailson estar muito bem, né? Agora, João, o Martim falou o que a gente justamente já tinha comentado aqui da superioridade de um e de outro. Só que eu quero perguntar para você até onde é culpa do Abel Ferreira, tendo em vista que a hora que o Bahia avançou a sua marcação, colocou para marcar no campo de defesa do Palmeiras, o Palmeiras se perdeu completamente. O Abel Ferreira colocou o Rony de lateral, o Veiga parecia que não estava jogando. O que aconteceu? Aí, Rafael, eu vou criticar um pouco o treinador do Palmeiras. É o momento dele arrumar um caminho, organizar um mecanismo para sair, para um modelo, para sair dessa situação de jogo. Ele não consegue fazer isso. Não foi só no jogo de ontem, não. Em jogos anteriores do Palmeiras, ele não consegue sair de um sufoco que ele está, de um aperto que ele está. E a mesma coisa, entendeu? O Bahia para cima, Palmeiras encurralado, Palmeiras atrás. Você disse tudo bem, recuou, trouxe o Rony para jogar na lateral. Ele ficou totalmente perdido com essa forma que o Palmeiras, nesse momento... Eu não entendi, juro que eu não entendi. Não, e você lembrar que o próprio Felipe Melo, ele jogou um pouco mais fora do lugar também, hein? Então, você vê, bem jogou adiantado. Ou seja, tudo atrás, trazendo o adversário para cima. Até deu a impressão que foi um esquema para perder. O treinador, acredito, tem um momento do treinador que tem que dar uma de maluco, uma de louco. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui para sair disso aqui, ué. Você sabe o que eu tô achando, João? Que tem caroço desse angu. Por quê, Marcão? Eu acho que os jogadores estão totalmente descontentes com o esquema tático do Abel Ferreira. Tem jogadores lá que acho que estão rachando o grupo, porque não é possível o Palmeiras jogar. Quem você acha? Olha, rapaz, eu não vou citar não, porque é muito difícil, mas deve ter alguns jogadores ali que deve estar querendo rachar o grupo, porque não é possível o Palmeiras jogar tão mal igual jogou contra o Bahia. E a expulsão? E vem jogando mal. Então, mas aí o Palmeiras ontem completou 5 jogos sem vitória. 5 jogos sem vitória. O Wesley, atacante, levando cartão vermelho. Né? Mas você questiona o cartão vermelho ou não? Não questiono não. Mas não, rapaz, não aguenta. Ele deu um golpe de... Daniel San. Daniel San, do Karate Kid. Daniel San que estava lutando no UFC. Coitado do Renan Guedes. Renan Guedes, né? Renan Guedes que levou um... Puxa vida, não tem que discutir. Aquilo ali é fora de campo mesmo e beleza. Mas na minha opinião tem coisa errada dentro do grupo. Agora, tem caroço desse angu que ainda não foi revelado, mas logo estoura bom. Ô Marcão, eu diria que da forma que a sua análise, não é só time rachado, como você frisou muito bem, mas pro lado do treinador, as coisas estão bem. Por quê? A diretoria já vai manter o Abel Ferreira até o final do ano e podendo renovar o contrato dele. Agora, alguma coisa não está andando no Palmeiras, está. De forma alguma, pelo elenco que tem o Palmeiras e Bahia hoje, o Palmeiras tinha que ganhar o jogo do Bahia. Não, empate foi ruim. Não, eu não digo que seria obrigação a vitória. O que eu acho que a obrigação é jogar com padrão de jogo. Ontem o Palmeiras chegou a um certo momento, o seu Daverson estava achando que ele estava no campeonato mundial de salto ornamental. O juiz já tinha parado, ele vai numa bola lá, aí o jogador do Nino Paraíba, se eu não me engano, ele vai para pegar a bola dele, ele pega, dá um pulo, começa a rolar no campo. Parecia que o Palmeiras estava ganhando de 5-0. Tá muito fanfarrão que isso? A equipe do Palmeiras. E nesses últimos 5 resultados, 3 derrotas e 2 empates, já custou ao Palmeiras, hoje na 4ª posição, e o Fortaleza tá aí encostadinho, hein? Corinthians está chegando, ou seja, lá no final, na Libertadores em novembro, esse Palmeiras precisa mudar muito. Não, o Palmeiras tem um tempo aí para melhorar. Ele tem um tempo. Só que a gente tem que ver o seguinte. Primeiro ponto, eu acho que o ponto de partida seria falar quem é o time titular. A gente não tem. Não tem. Aí eu vou mais além aí, viu, Rafael? Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores, o Abel Ferreira cai. Não, mas isso aí é... O Libertadores tem ele não vai renovar com o Palmeiras não vai renovar com ele, pode ter certeza. O Abel vai pro exterior, vai lá pra Europa, que já tem vários clubes querendo ele. Ô Marcão, tudo bem, isso já, pra mim também já é algo que é consumado. Eu acho que independente se ganhar ou não, há uma grande possibilidade. Até porque ele já falou, ele teve uma manifestação falando que o futebol... Ele foi dar uma entrevista para um canal brasileiro e ele desce a lenha no futebol brasileiro.
No futebol como um todo, Como um né? todo. Isso, né? Até achei que, Rafael, que de certa forma ele tem algumas razões. Ele reclama nessa entrevista dizendo que o futebol brasileiro é muito cheio de mimimi, muito cheio de. Mas então sai vai do e futebol vem. brasileiro. Sai do futebol brasileiro. Se você não está contente com aquilo, abandona o futebol brasileiro. Bom, eu até concordo nesse caso eu concordo com o Abel, porque o futebol brasileiro está meio atrasado perante os europeus. Concordo, Marcão, mas não é ele que vai mudar. Não é ele que vai mudar e não é ele que tem que julgar. Mas Se ele não está contente com o futebol brasileiro, que vai embora. Mas esse tratando, acredito que nessa fala dele, ele usou o calendário também. Também, calendário 77 apertado, jogos, calendário exprimido. Gente, Isso. futebol europeu, eu acredito que é a mesma coisa, é apertado, é exprimido para dar conta das competições. Ainda mais com essa situação da pandemia, que está aí, lastrou no mundo inteiro. Agora o Abel Ferreira, ele tem que estar preparado para essa situação de dificuldade, ele tem que sair dela. Ele Não fica dando alegou. porrada, falando besteira. Ele falando maldade. alegou o calendário brasileiro muito apertado. O Palmeiras esse ano já fez 77 jogos e o time está desgastado. Mas todos os outros times, Claro. se não fizer 77, fizeram mais de 70 também. Principalmente o Flamengo, por exemplo, que vem jogando um jogo atrás do outro. Então, enfim. Eu acho que procede alguma coisa, outras coisas não procedem, Agora, é mais por circunstância do momento. O que chama atenção, vamos isolar esses fatos. Vai ter uma Libertadores, que é um grande fato, tudo bem, mas vamos pensar como um Palmeiras agora. Eu não vejo o Palmeiras jogar bola, já deve ter bons jogos. Contra o Galo jogou bola, eu não achei que jogou bem. Mas ganhou porque jogou com o regulamento. Eu diria que o último jogo que eu vi o Palmeiras jogar bola mesmo foi na Libertadores contra o São Paulo. O último jogo que o Palmeiras jogou bem. De lá pra cá tem contado um pouco com a sorte também. Sorte que eu digo é aquelas bolas que acabam sobrando, aquela grande construção de jogada, tabela, aquelas coisas. Nem com a volta do Dudu. O Dudu até que andou fazendo alguma coisa assim, mas não Pra foi mim, aquela grande expressão ainda. É o que está pensando diferente. É o que está pensando diferente. Está querendo alguma coisa, está buscando. Agora, o Christian mandou pra gente aqui, eu não sei também se a fonte é boa. O Christian é. Mas a fonte dele, inclusive ele falou que não sabe a veracidade dos fatos, mas que ele tem aqui uma classificação do retorno. E ele diz aqui o Palmeiras que tem apenas 6 pontos, aliás. Foram 4 pontos no retorno. Se for verídico isso, o Palmeiras tem aí em 6 jogos 4 pontos. Ao tamanho, ao elenco, a estrutura do Palmeiras, em 6 jogos, só 4 pontos. Porque nos Significa últimos... como disse o Marcão, significa que as coisas estão mal, não estão andando bem. Agora, o elenco que tem o Palmeiras, gente, é muito grande. Qualquer treinador faz um trabalho que o Palmeiras tinha que estar sempre brigando lá em cima. De elenco, a gente sempre a gente cansa de falar que está entre os 3 melhores elencos do Brasil, ao lado de Flamengo e Atlético Mineiro. Agora falta o treinador saber administrar e colocar a equipe considerada dentro de campo. Ele não está fazendo isso. Você disse tudo bem. Eu vou torrando para ser lateral, gente. Ele está desaprendendo. O Palmeiras está com aquele problema que eu vejo muito sério, por exemplo, não tem um atacante definidor. Davidson é louco de tudo. O Luiz Adriano não apresentou nada até o momento, então fica a pé ali na finalização. Ele não tem um armador, não tem aquele armador camisa 10 de ofício para fazer uma jogada, armar uma jogada. Não tem. Peraí, peraí. Se o Palmeiras não tem, quem tem? Porque pra mim o Palmeiras tem o Scarpa, que é um 10, o Veiga pra mim é um 10, o próprio Dudu funciona como um 10, porque ele pensa o jogo. Agora, o 9, eu concordo que você fala assim, não tem, mas tem. Não é bom, mas que tem. Eles são tão bom, Rafael, que quem está tentando fazer isso é o Felipe Melo. O Felipe Melo está jogando de armador praticamente. Mas e as várias partidas atrás, ele vem sendo o melhor jogador do Palmeiras. Então tá errado. Tá errado isso daí. Isso daí não é por não ter. Aí é a opção do treinador. Porque falar que o Veiga não funciona como camisa 10, o próprio Gustavo Scarpa... eu acho que não. O Veiga é o quê, então? Ele tá jogando bem. Mas ele é jogando bem, mas ele não é aquele camisa 10 de ofício que faz aquela armação que o Palmeiras está precisando. Entendeu? É difícil. Que ele seria? Seria mais ali um meia, um volante. Qual meia? Mas não é aquele que arma aquela jogada que a gente fala, esse é o cara.
Entendeu? Ao meu ver, O Palmeiras não tem esse cara. Eu entendo, Marcão, que na minha opinião, o Scarpa Tem que jogar mais. Mais que eu digo, mais vezes, né? Justamente, mais porque vezes. a qualidade dele, Isso. a criação dele é muito grande, O só que ele não Scarpa está veio- tendo espaço. O Scarpa veio Ele tá do sendo fritado Fluminense no Palmeiras. como camisa 10. Sim, Agora, claro. Rafael Veiga, Marcão, até para poder... Eu te perguntei, você não respondeu, por isso eu vou jogar de novo no ar o negócio. O Veiga não é o volante de armação. Ele não é um volante de saída de bola, um segundo volante. Ele é o camisa, ele é o armador. Vai Ele é o organizar. 10. Ele que No pensa o Palmeiras ele era assim, porque no Atlético Paranaense ele não era armador do Atlético. Mas quando no ele jogava Palmeiras lá. ele funcionou Lá muito no bem Atlético assim ele era no ano volante. passado. Sabe o que acontece? Um armador, por melhor que seja, se ele não tiver um apoio de quem vem atrás, uma bola que lança para ele relançar essa bola, digamos assim, ele acaba perdendo qualidade. É o que acontece. Bom, só para entender melhor, o Neymar na seleção, se o turma não servir, ele agora está buscando bola, mas ele não tem com quem jogar. No Palmeiras está acontecendo a mesma coisa. Aí o Scarpa, que é um bom jogador, e eu continuo insistindo, não entendo por que ele não joga mais vezes na equipe do Palmeiras, acaba que não dá conjunto. Aí dá aquela impressão de que o jogador não é tão bom. Você fala assim, ó, é um excelente jogador também? Não é, mas é um jogador de nível superior. A gente está Aí discutindo o sexo Hein? dos anjos aqui. Aí você Sabe tá por quê? voltando aonde eu queria. Porque a gente não tem, a gente está falando de peça e o Palmeiras tem muitas peças à disposição. O problema do Palmeiras, eu acho que todo mundo consegue ter isso muito claro, que é o sistema de jogo. É aquele time que tem que ser atacado para poder espirrar uma bola e jogar por essa bola. Há muito tempo, Rafael, o Gustavo Scarpa vinha jogando bem no Palmeiras e foi sacado do time jogando bem. Me explica o motivo. Eu queria saber o porquê, que até hoje eu não sei. Porque ele é lento. E ele não depende de uma velocidade para poder armar. Só que ele é um cara que decide jogo na bola A parada. qualidade técnica dele é boa. Sim. Agora, o que a gente está falando é que o Palmeiras passa a não jogar por conta do sistema de jogo do seu treinador. O Rafael Veiga. Não, ele pensa o jogo. Tanto é que a gente pode ver quantas vezes ele já foi decisivo pro Palmeiras. Agora, não dá para esperar que ele num contra-ataque sempre vai matar o jogo. O Palmeiras tem que ser mais efetivo no ataque e não depender dessa reação de ser um time reativo. A marcação do Palmeiras é muito atrasada, pro meu gosto. Ele é igual você falou, igual você acabou de dizer, ela é muito atrasada e ele acredita demais só nos contra-ataques. Só tem essa jogada. Só tem essa, exatamente. Fica Eu acredito, Martinho, que dá para encaixar os dois, o Veiga e o Scarpa nesse time. Eu também acho, João. Consegue encaixar. Não, mas- Só que aí tem que tirar um velocista, que aí é o Wesley, Dudu, Rony, e ele não tira, porque ele depende do contra-ataque. Aí depois fala assim, não tem o camisa 9. Gente, mas aí eu não entendo, porque aí ele coloca o Rony de camisa 9 na Libertadores passada, coloca o Rony centralizado. Aí dá super certo, que quando começa a ter novas oportunidades, o que ele faz? Põe o Rony de lado. Mas peraí, se deu certo lá, por que não Pra mantém? que mudar, né? Pra que mudar? O Palmeiras, na minha opinião, que o Abel deveria pensar um pouco mais, é cuidar um pouco mais do melhor de campo e tirar essa velocidade do Palmeiras, que efetivamente já não está fazendo sentido mais. Começar as jogadas, adiantar um pouco mais a linha, acreditar um pouco mais no time, porque está sempre morrendo de medo do adversário. Essa também é uma grande verdade. É o que eu ia acontece dizer, aqui no Martim, ele é Palmeiras. medroso. Medroso. Ele é medroso. Né? Agora, pra mim é a única coisa que ele tem no seu. É a única carta que ele tem no seu baralho. Mas, quando ele teve oportunidade lá atrás contra o River Plate, que pra mim foi o melhor jogo do Palmeiras com o Abel Ferreira no comando, o River Plate lá no Monumental de Nunes. 2-3, foi? 3-0 pro Palmeiras, e detalhe, ele colocou 5 homens no meio-campo. Aí, por que não faz isso? Repete. É o que eu estou dizendo aqui. O esquema que um jogo de um campeonato de pontos corridos, ele tá jogando com medo. É uma coisa engraçada. Tá assustado. Filipão mandou pra gente aqui, ó, que o Palmeiras é o vice-lanterna do retorno, 4 pontos e 6 jogos. Tem a ver com que o Christian mandou pra gente aqui. Ele só não disse que era, ele disse que era o vice, ele disse que era 4 pontos. Não, mesmo. mas o Christian mandou aqui Os 4 pontos, É o Christian também seguinte, disse. é que foi antes... é que na verdade aqui não estava contabilizado esse jogo de ontem. Com o resultado de ontem, o Palmeiras realmente passa a ser o vice-lanterna com um saldo de -4. Enquanto a Chape é o pior com -5 de saldo. E se analisar só para completar o Palmeiras, tudo é sem nhaca, tá? Mas está sempre ali nos 4 primeiros. Se estivesse bem, eu estava na ponta. Esses resultados tortos que acontecem, está sempre aqui em cima. Vamos ver, João Augusto. Vamos agora chamar um rápido intervalo comercial para falarmos do complemento da 26ª rodada. Estamos apresentando o Panorama Esportivo.
Hoje todo mineiro pode se vacinar contra a Covid. Quer saber como isso foi possível? Com planejamento. 853 cidades. Coleta de dados. Separar por idade. Nem mais nem menos. Enviar. Com entrega. De carro. De avião. Helicóptero. De todo jeito. Na temperatura certa. Para todas as regiões. Com você. Tome a segunda dose. Na maior operação de vacinação da história, o governo de Minas fez a vacina chegar a todos os mineiros. Lembre-se de tomar a segunda dose. Juntos, vamos vencer. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Em Minas, a cultura transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Hoje, a CEMIG é a maior incentivadora da cultura mineira. Conheça a programação cultural incentivada em cemig.com.br ou acompanhe nossas redes sociais. Cultura, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Só com a conexão você tem pacotes de internet de 100 a 500 MB de velocidade e ainda adquire os serviços de streaming Paramount Plus e Noguin, além de descontos imperdíveis em produtos e serviços de diversos segmentos, com o Clube Conexão de Vantagens. Assinando agora pelo site conexãotelecom.net.br. Conexão. Conectados com agora. Atenção, papais e mamães. Tá na hora de vacinar os seus filhos. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. E chegou a hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. De 1º a 29 de outubro, procure um posto de vacinação e leve a caderneta. São 18 tipos de vacinas para proteger seus filhos e sua família. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Clube de Gospel e o Panorama Esportivo. João, falando ainda da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos os jogos temos que comentar alguns jogos hoje, começando então no Mineirão, Atlético Mineiro e Santos. Martinho, o líder vai continuar líder, vai ser mais líder do que nunca? Qual a sua expectativa para esse jogo? Rafael, a minha expectativa é boa para o Atlético Mineiro. O Galo, o torcedor do Galo, tem tudo para comemorar aí mais uma vitória, porque pega um Santos, que o Carille tá aí pipocando, digamos assim, né? E dessa vez eu acho que o Santos até entra na zona de rebaixamento. O Filipão deve estar triste comigo lá, mas é a lógica e a realidade do jogo. Savarino... Você tem o provável Galo aí? Tem o provável Galo. Vai de Everson, miolo de zaga com Hever e Nathan Silva. Pelo lado direito, o Guga. Pelo lado esquerdo, Dodô. Aí no volante de contenção, o Alan, o Jair um pouquinho mais adiantado. Agora vem, ó, Zarate e Nátio Fernandes, Hulk e lá na frente o Keno. E estão à disposição aí o Diego Costa e o Tavarino estão à disposição. Ou seja... Força máxima, João. Força máxima. Força máxima. Como disse o Martim, a possibilidade de vitória do Atlético diante do Santos é muito grande. O Santos, todos sabem, esse momento ruim que vem o Santos, ganhou do Grêmio. Bom, mas o Grêmio, se juntar nós 4 que mais 12 ou 3, ele também ganha do Grêmio. O que chama atenção para esse Santos também é que ele vai para essa partida sem o Carlos Sanches, que tomou o terceiro amarelo, e é um jogador incontestável, para mim, o maior titular do próprio Fábio Carille. Aí, por sua vez, deve entrar com Jean Mota no sistema de 3-5-2. O Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Wagner Leonardo, Velasquez e Balieiro na zaga. Os dois alas, Marcos Guilherme, que não é ala, mas está improvisado de ala, e Lucas Braga, que também não é ala, mas vai estar improvisado. Meio campo com Jean Mota, Vinícius Anocelo e Camacho, e na frente Marinho e Léo Batistão. Segura o Galo, João? Olha, Rafael, veja essa escalação que o Carille vai colocar diante do Atlético. Eu tô achando ela muito exposta. Justamente. Vai dar brecha pro Atlético.
A força do Atlético. Sabe por que eu tô achando muito exposto? exposto? Campo para frente. Você pega ali um Atlético Mineiro que ele tem muita força nas laterais. Justamente. Por mais que tá sem Guilherme Arana e Mariano, que tava jogando bem, eram os dois titulares. Mas aí você coloca igual o Santos aqui, tem 2 alas que estão improvisados. Para você ver. Que não são caras de marcação. Agora, como nós falamos, o Marinho, melhor dizendo, é o homem, hoje é a potência do Santos. Mas a bola tem que chegar no Marinho. Ele está jogando sacrificado, às vezes ele vem buscar a bola no meio campo, está arrebentando com ele e a bola não está chegando. Agora, Rafael, não tem o Sancho hoje, né? E nem o Filipão mandou pra gente que também o Felipe Jonathan também tá fora. Então, não tinha nem você viu. É mesmo com tudo. Agora, será que é o que o Carille tem ainda com essas ausências? Com essas faltas? Será que é o que ele tem de melhor? Eu só penso que não tem substituto lá na reserva, porque trazer, por exemplo, o Lucas Braga para o lugar do Felipe Jonathan, né? Bom. É um bom jogador, mas aí entra que a característica do jogo pro Lucas Bragas e pro Marcos Guilherme serão características diferentes. Nos últimos 10 jogos em Minas, o Santos ganhou apenas uma. Informação do Filipão, o que deixa a torcida do Atlético bem motivada. Vamos falar agora de Flamengo, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, que tem tudo para seguir na cola. Afinal, pega o Juventude. O time tá um pouco desmantelado ali, Marcão, mas não dá para falar que não é favorito, né? Não dá, né? O Flamengo é totalmente favorito, mesmo jogando desfalcado do jeito que vai jogar, com o time desfigurado, o Flamengo é favoritíssimo jogando no Maracanã. Tem o Flamengo aí, Martinho? Temos o Flamengo sim, Rafael. Vamos prestar atenção aqui na zaga do Flamengo. Diego Alves é o goleiro, tudo bem. Meio de zaga, Léo Pereira e Rodrigo Caio, que é um bom jogador, mas também não está assim constante. Constante que eu diga, não tem jogado todos os jogos. Mateuzinho pelo lado direito, Felipe Luiz, esse sim titular absoluto pela esquerda, Thiago Maia e William Arão. Aí eu não tenho melhor. Andreas Pereira também no meio campo ajudando, Kennedy e Michael jogando no ataque, aí para completar lá na frente o Pedro. Ou seja, é um time bom, nós não sempre, né, a gente fala... O time desfigurado do Flamengo é melhor que muito time do Brasil, né, João? Você pode observar, hoje você está entrando Kennedy, está tendo aí oportunidade para entrar no jogo, já iniciar o jogo. E por sinal, é um bom jogador de velocidade, que vai para cima, cabeça erguida. Agora, como disse o Rafael, gente, nada contra o Juventude, respeitando a equipe lá de Caxias do Sul, mas o Flamengo é muito superior ao Juventude. O Juventude vive uma situação um pouco diferente, né? Então, são 3 jogos sem vencer. Aí que automaticamente aproximou a equipe da zona de rebaixamento. Só que o Juventude vem jogando bem. Tem demonstrado um bom futebol. Tem uma consistência dentro de campo, Rafael. É um time que o conjunto é que não é um time tão técnico. Não sei até que vocês concordam comigo nesse sentido. Não é um time assim de jogadores tão técnicos, mas o conjunto é um conjunto. Com certeza. Com certeza. Vai dar um pouco de trabalho pro Flamengo, mas o Flamengo ainda vence. Eu não acho que dá trabalho nenhum. Você acha que nem dá Amanhã trabalho? Você me cobra. Tá bom. Vamos ver. O Filipão falou assim que o time reserva do Flamengo garante no mínimo uma pré-Libertadores. Concordo com ele. Verdade, com verdade. certeza. Opa. O time é bom. Bom, nós temos também, João Augusto, o Fortaleza que encara o Grêmio. E detalhe, o Grêmio vai com o técnico interino. Até então não anunciaram mais nada, não falaram de contratação, deixaram meio que para esperar para ver o que vai acontecer essa rodada. Há quem diga nos bastidores, principalmente setoristas do Grêmio, que se o time der uma encaixada, tiver um bom resultado hoje, deve manter o Thiago no comando da equipe até o final do Brasileirão. Olha o desespero do Grêmio. O Mano Menezes, Roger Machado, foram especulados, foram sondados, disseram assim, por enquanto não, vou descansar mais um pouco. Não está achando um treinador, um profissional para trabalhar à frente do Grêmio. Agora essa situação aí, indo bem diante do Fortaleza, manter o interino, é importante. Agora, eu estou vendo aqui o Fortaleza hoje muito acima do Grêmio. O Grêmio nessa tiriça, nessa situação que se encontra aí, de rebaixamento, nada dá certo para o Grêmio. Estou conseguindo enxergar que o Fortaleza tem possibilidade de vencer o Grêmio. Só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração também aqui, gente. Fortaleza não vence como mandante há 5 jogos. São números, é jejum, né, Rafael? E eu gosto quando tem esse tipo de jejum assim, porque além de quebrar o jejum, fica um comentário melhor pro jogo se mas falar da manhã. Um momento, né, Márcio? Um momento. Hoje, o momento do Fortaleza, gente, é muito. Fortaleza está lá em cima.
O Grêmio está lá embaixo. Isso aí ajuda muito, contribui muito. Só que o Fortaleza, ele é um time que joga tão aberto que, se vocês repararem aqui, ou ele perde ou ele ganha. Fortaleza não tem empate. Não sei se vocês notaram também É verdade, é 8 ou 80. É 8 ou 80, Mas exatamente. isso também é muito de acordo com o sistema tático do Vogivoda. Pra você ter uma ideia, ele vai jogar o time agora, tá jogando com 3 zagueiros, Tinga, Benevenuto e Tite, 2 volantes e 5 homens na frente. O Pikachu como um ala, mas ele joga mais pra frente do que pra trás. O Crispim é o maior articulador armador do time, tá na outra ala. Aí você tem Lucas Lima, Robson e David lá na frente. Como disse o Marcão, é um treinador que ele não tem medo. E ele tá não certo. Ele vai pra ele é corajoso. Tá certo. E tá arriscando, tá. Mas o risco de vencer de vitória, você joga com 5 na frente. Pressionar a saída do adversário. Mas eu acho que ele tá certo. Se ele não pressionar o Grêmio, que precisa ganhar, tá na 19ª colocação, e forçar o Grêmio a errar lá pra poder buscar o resultado, ele vai fazer o quê? Claro. A responsabilidade é toda do Grêmio, até por isso. Lógico. Muito do Grêmio, né? Tá aí sem o treinador titular, com essa pressão toda. É claro que os jogadores sempre irão pensar um pouco mais e perder um certo tempo pensando também, porque futebol não é só sair correndo, tem que pensar muito. E pega esse desespero do Grêmio. Eu acho que se o Grêmio, pra mim, na minha opinião, se o Grêmio empatar, vai ser um grande resultado frente ao Fortaleza. Ah, sim, não tenha dúvida disso. E o Fortaleza, que em caso de vitória, Marcão, pula pra 3ª colocação. É o que eu ia dizer aqui, Rafael. Vamos supor, o Fortaleza vence, ele vai pra 3ª posição, tirando o Palmeiras do G4, certo? E se o Grêmio dá uma zebra, porque se o Grêmio ganhar lá, pra mim vai ser uma zebra, pro Fortaleza não muda muita coisa. Não muda. Não muda quase nada. Então o Fortaleza vai jogar à vontade. Só que, Marcão, você falou se o Grêmio, uma vitória do Grêmio em si, ainda não deixaria ele fora do G4, porém, deixaria ele ali colado já para poder sair. Ou seja, hoje ele depende de 2 rodadas, no mínimo de 2 rodadas. Em caso de vitória, passaria a depender de apenas uma. Exatamente. Situação difícil do Grêmio, hein, gente? Situação difícil. Agora não depende só dele, Grêmio. Já começa a depender de outros, de combinações. O Grêmio teve 5 rodadas para sair do Z4. Teve 5 oportunidades que tava assim, ó, se ganhar, sai do Z4. Ele perdeu todas. Perdeu todas. Puxa vida. E outra coisa, o Grêmio vai jogar essa rodada amanhã, né? O Grêmio não, o Sport, melhor dizendo. O Grêmio joga hoje. Joga hoje, o Sport joga amanhã. E o Sport é o concorrente forte do Grêmio aí. E o Sport tem conseguido bons resultados. Vem numa crescente, né? Vem numa crescente. E é um jogo interessante, que joga contra o Cuiabá. Jogo com muita coisa em jogo, literalmente. João, falando agora, o Corinthians nós vamos deixar para o próximo bloco, que aí a gente ainda tem mais um bloco para a gente poder finalizar aqui. Mas nós temos uma Chape desesperada pegando o Furacão, o Atlético Paranaense. Só que a Chape está toda desfalcada, João Augusto. Olha, mais uma. Com certeza, não estou sendo pessimista, não, castigando a equipe da Chapecoense. Não mostrou nada desde o início da competição. Enfim, não se organizou, não se projetou. Tá aí, deu no que deu. O Atlético Paranaense fatura mais 3 pontos hoje mesmo jogando em Chapecó. Chapecoense, gente, 99% já caiu, rodou. Aí, uma boa oportunidade também para o Alberto Valentim rodar esse time, né? Justamente. Começar um trabalho já rodando o time legal. Apesar que estão falando que esse jogo, pode ser que Terans e Nicão force cartão, por conta que aí na próxima rodada eles vão ser poupados justamente por conta do jogo da Sul-Americana. São algumas coisas que a gente... Agora nós temos... Desculpa, Sul-Americana, Copa do Brasil. Copa do Brasil. Agora tem a Chapecoense, que vai fechar, né? Vai com 3 zagueiros aqui, ó, fazendo fechar. Só que se bem que a Chape vem, de certa forma, jogando assim também, né? Sim, não vai sair desse é o sistema do Pintado, né? É o sistema do Pintado, exatamente. Bom, agora sim, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e logo após falaremos de Corinthians e Fluminense, Inter e América e muito mais. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva. O rufo
faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Esperar o lote de restituição do imposto de renda é coisa do passado. No Sicoob e a Sicredi você antecipa sua restituição em poucos passos e aproveita seu dinheiro para investir no que você quiser. Tudo isso com as melhores taxas do mercado e o atendimento que só o Sicoob oferece. Antecipe sua restituição de imposto de renda com o Sicoob e a Sicredi. Ligue 35 35 51 6191. Comunique o seu gerente de contas e faça uma simulação. Você sabe como se cultiva um café de alta pureza e qualidade? Cultivando a paixão pelo seu ofício, passada de geração em geração. Cultivando a transparência e a honestidade em todo tipo de relação. É assim que 15 mil famílias cultivam um café com sabor apreciado em mais de 50 países. E é desses mesmos cafezais que vem o Café Evoluto. O café que estas famílias dedicam para a sua família. Evoluto, o café tudo de bom. Ô mãe, qual é o super-herói mais forte? É o Zé Gotinha, meu amor. A vacina é a proteção mais forte contra várias doenças. Então eu quero ser o Super Zé Gotinha! Começou a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Até 29 de outubro, procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha a caderneta de vacinação atualizada. Vacinar é a melhor proteção. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Panorama Esportivo pela Clube FM de Guaxupé. João Augusto, hoje tem também Corinthians, hoje é dia de Corinthians e Fluminense no Itaquerão. Fala, Martinho, expectativa para esse jogo? Rafael, a expectativa para esse jogo, até não por ser corintiano, mas por ser sem paixão e analista de futebol, o Corinthians deve vencer mais uma. E eu vou até dizer por quê aqui. Tem um miolo, um meio campo fortíssimo agora, né? Tá completíssimo a equipe do Corinthians. O Jô não vai para o jogo. Roger Guedes, nesse momento, é muito mais destaque, muito mais veloz, se muda muito mais de posição do que o Jô, e isso tira a previsibilidade do jogo da equipe do Jô. Tem bons armadores agora. E por outro lado, tem uns desfalques aí na equipe do Fluminense também. Fred não joga e também Lucas Claro. Lucas Claro, principalmente, peça importante do Flamengo. Duas peças do Flamengo, não, do Fluminense, e duas peças completamente importantes para o time, hein? Muito importante, Rafael. O Lucas Claro é um excelente zagueiro e o Fred é aquele matador, né? Tá ali na frente, não é muito de correr pelo time, mas as bolas que chegam, ele faz isso escorando ou de cabeça. Quem vai me falar aí o provável Corinthians hoje? Está aí definido pelo técnico Silvinho, Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Cantígio, Giuliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, Gabriel Pereira. É o que tem de melhor, João? Olha, Rafael... Ou você mudaria alguma coisa? Não, gostei dessa formação aqui, viu? Olha, até que enfim o Silvinho está encaixando aí, conseguindo dar padrão, e nessa equipe, acredito que hoje, no momento, é o que tem de melhor na equipe corintiana. Bem trabalhada pelo Silvinho. Bom, o Jô não vai a campo, não vai para o jogo, porque ele foi dispensado do jogo de hoje por conta para resolver uns problemas particulares, né? Mas o Jô vem sendo como opção, né? Banco de reserva, mas é peça aí indispensável também ao Corinthians, quando ele entra... Então, mas se ele tivesse disponível, você colocaria ele no lugar do Roger Guedes? Hoje, no momento, Rafael, sentaria no banco. Hoje ele é banco. O Gabriel Pereira, o garoto vem jogando muito, e o Roger Guedes fazendo essa função aí. Esse quarteto do meio do Corinthians, do meio para frente, é gigantesco. Ô Marcão, mas ninguém apostaria que o Corinthians perderia, e o Corinthians tomou tinta lá na Ilha do Retiro. Então, aí é que eu falo para você, o jogo é jogado lá dentro. Hoje tá todo mundo dizendo que o Corinthians é favorito. O Fluminense é um grande time, é um time de camisa pesada. Mesmo jogando desfalcado, é um grande time, não pode subestimar o Fluminense. Então eu creio que vai ser um bom jogo de futebol. Vamos esperar para ver. Não botei tanta fé, que você tava colocando tanta fé no Corinthians assim, hein? Eu colocando fé no Corinthians? Só se for Fed no Corinthians, porque não tem base.
Agora, Martinho, hoje o Corinthians precisa desse resultado, precisa desses 3 pontos para que possa entrar e ser mais presente nesse G4, hein? O Rafael está em 6º lugar com 37 pontos e tem que buscar resultados. Mas o Fortaleza também vem bem para ameaçar o Palmeiras, que é um rival do Corinthians, né? Também o Palmeiras já jogou essa rodada e o Corinthians vai correr atrás da pontuação aí. Ou seja, é a oportunidade do Corinthians entrar aí entre os 4. Nos 4 ele não entra porque o Palmeiras tem 12 vitórias, enquanto que o Corinthians tem só 9. Mas ele vai ficar pode ficar com a mesma quantidade de pontos. Ou seja, está aproximando, está chegando, está pegando. E o torcedor quer isso, quer essa, né, essa competitividade, principalmente entre os grandes. Agora, nós temos que lembrar que o Fluminense tem o Luiz Henrique, que é um jogador bastante veloz. Bom, hein? Bobadilha, não é bobo, não tem nada de bobo. Só no nome. Só no nome. Então tem que ter cuidado com isso daí. Agora, nós temos também o último jogo pra gente comentar. É o Internacional que pega o América. O Inter vem de uma sequência de 4 vitórias e um grande resultado contra a Chape. O América, por sua vez, vem de aumento de produção. Hoje, diria que é uma das grandes campanhas do retorno, até pelos dados que o Christian mandou pra gente. A América hoje é o 3º colocado do retorno, enquanto o Inter é o 2º. João Augusto, jogo difícil, hein? É complicado, principalmente para o Internacional. Pega uma América aí, como disse o Christian, né? Nos números, a América aí vem crescendo, sob o comando do Mancini, do Wagner Mancini. É um time que está com vontade de buscar alguma coisa na competição. Então eu vejo um jogo muito delicado e o Internacional que tem que estar muito aplicado. Porque o América Mineiro vem reagindo, vem crescendo, buscando resultado, vem ganhando. Isso dá uma autoestima muito grande. Então é de jogo difícil, mas o Internacional, nesses últimos jogos, vem crescendo também. Então o jogo é doído, o jogo é complicado. Mas aí o Internacional jogando em casa, tem que jogar muito para vencer o América no presente momento. Agora, esse América, Marcão, que empatou com o Corinthians, São Paulo e Palmeiras, aliás, ganhou do Palmeiras, empatou com o Flamengo, fez um estardalhaço nos jogos que seriam mais difíceis. O América cresceu muito de produção. Talvez diria que seria um grande nome para desbancar a boa fase do Inter. Você concorda com isso? Concordo sim, Rafael, em número, gênero e grau. Porque, veja bem, como eu sempre disse aqui nos programas passados, que o América vem jogando bem faz muito tempo e não alcançava vitórias. Ele começou a alcançar suas vitórias. O Internacional, como você disse, faz 4 jogos que não perde, é isso? 4 jogos. 4 jogos. O América faz 8. Faz 8 jogos que o América não é derrotado. Então, eu acho que se acharam lá no América, se encontraram. E vai ser um jogo muito difícil para o Internacional. Não pensa que vai ser jogando em casa, pelo nome, porque isso não. O América vem jogando bem faz muito tempo. O Mancini tem esse perfil, né, Martinho? Ele consegue tirar se dá um limão para ele faz uma boa limonada. Rafael, ele põe conjunto no time. Esse que é importante. Nós temos um desfalque importante que vai, na minha opinião, até ajuda muito o Internacional. O Mauro Zarate não joga. O Ali também, que está suspenso, não joga. Agora, o Internacional não tem o Edenilson. Ou seja, há desfalques importantes dos dois lados. E não tem o Bruno Mendes também, que sentiu, hein? O Bruno Mendes, o zagueiro, sentiu. E aí, se você tem os dois times que vêm em crescente. Eu até vou apostar no América, por quê? Apesar de que os dois são boas campanhas neste segundo turno, os dois estão crescendo, mas o América tem uma pegada um pouco maior e melhor do que a equipe do Internacional. E isso conta muito em campo. Eu apostaria no América hoje. Apostaria no América? Apostaria no América. Então vamos aos palpites, João Augusto. Para você, quanto fica esse jogo? Inter e América, quanto fica? 1-1. Martinho? Eu vou de 2-1 pro América. Vai, Marcão. 1-0 pro América. Eu vou apostar no Inter. 2-1 pro Internacional. Não é um jogo fácil, mas vou apostar no Inter. Corinthians e Fluminense, Martinho, quanto fica? 2-0 Corinthians. Marcão? 1-0 Fluminense. João Augusto? 2-1 Corinthians. 2-2, joguinho de empate. Atlético Mineiro e Santos. Vai, João Augusto, pro Filipão. 2-0 Atlético Mineiro. Marcão? 3-1 pro Atlético. Martinho? Eu vou ir com o palpite do Marcão, mas como eu não gosto assim de, digamos, copiar, eu vou passar para 3-0 pro Atlético Mineiro. 2-0 Atlético Mineiro. Flamengo e Juventude, João? 3-1 Flamengo. Marcão? Eu vou pôr 3-0 pro Flamengo. Eu acho que é um jogo um pouco mais complicado. 2-1 Flamengo. 4-0.
4-0. Fora o baile. Fora. Fechou? Fechado. Então, beleza. João, amanhã a gente dá mais palpite. Ó, inclusive o Filipão já mandou. O João falou 2-0 Galo? Sim, Filipão. Ele falou 2-0 Galo. Pode ter certeza. Grande abraço ao Filipão. Ele falou que, então, sendo assim, ele aposta 1-0 pro Santos e muito. Recua. Carilli. Tá aí, antes da gente encerrar, deixa eu registrar aqui um grande abraço ao pessoal que nos acompanha todo dia, né? A Ivone, Heloísa, Nayana, Daiane, né? Pessoal aí do Recreio dos Bandeirantes, também o seu Ismael, leva o radinho para a roça, né? Para ouvir aí o panorama esportivo. Grande abraço aí a todo o pessoal, a galera do Recreio dos Bandeirantes. O panorama esportivo vai ficando por aqui para voltar amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.